Saudações, caros amigos! Hoje eu gostaria de falar do poeta mais pessimista da literatura brasileira, Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos era paraibano, viveu até os 24 anos no engenho do Pau-d'Arco. Ele fazia parte de uma das famílias mais tradicionais senhores de engenhos daquela região. No entanto, ele acompanhou o declínio do cultivo da cana-de-açúcar, viveu neste engenho até os 24 anos, que teve de ser vendido para saldar dívidas da família. Formou-se em direito, mas nunca exerceu a profissão. Ele tinha por grande paixão lecionar e trabalhou enquanto professor de geografia e literatura, era ávido leitor, era um homem de grande sabedoria, era realmente um intelectual, mas extremamente pessimista, porque para quem que saiu, vamos dizer assim, ou melhor, que nasceu em uma família extremamente rica e, no entanto, vê o declínio do poderio econômico da sua família e ter que trabalhar para sobreviver, passando por diversas privações. Há um evento muito trágico, inclusive, na vida de Augusto dos Anjos, que enquanto ele vivia no engenho do Pau-d'Arco, sua mãe descobriu que ele tinha um romance com uma das moças que trabalhavam na fazenda. Quando ela descobriu, mandou dar uma surra nesta moça, que morreu em virtude dos ferimentos causados pela surra. E esse fato marcou profundamente a trajetória e trouxe a Augusto dos Anjos um temperamento extremamente desencantado e descrente do amor. Muito embora ele tenha se casado posteriormente com uma moça chamada Esther Fialho, com quem ele teve 3 filhos. O primeiro nasceu morto antes de completar 7 meses, e com ela teve outros 2 filhos, mas ele não se considerava um homem feliz. Pelo contrário, ele sentia uma profunda revolta porque ele tinha que trabalhar, passar por tremendas privações para manter o sustento de si próprio e de sua família, enquanto o dinheiro se concentrava em mãos sujas. Aliás, realidade que se mantém até hoje. A respeito de sua mãe, ele guardava uma grande mágoa. Tanto é que ele escreveu um poema muito famoso intitulado Versos Íntimos, que indiretamente, para quem conhece a trajetória de Augusto dos Anjos, faz referência à sua própria mãe. O poema, ele tem os seguintes versos: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Então a gente observa um grande pessimismo nos poemas de Augusto dos Anjos. Ele também tinha uma característica interessante, porque ele era um parnassiano, ou seja, ele apreciava soneto, metrificação, versos ricos, ou melhor, rimas ricas, mas também é considerado pré-modernista por conta dos temas que ele abordava. E invariavelmente, em seus poemas, ele falava de podridão, lama, ossos, cadáveres, cova, lama. Então, esses eram temas constantes nos poemas de Augusto dos Anjos. Inclusive, ele costumava utilizar termos científicos. Então, em geral, ler os poemas de Augusto dos Anjos demanda que você tenha um dicionário do lado, porque ele usa termos estritamente científicos em grande parte dos seus poemas, o que não os torna menos interessantes, pelo contrário.
Então a gente percebe nele um homem extremamente amargurado e não sem razão. Por isso eu sempre digo que quando lermos qualquer poeta, qualquer literato, também tenhamos a preocupação de conhecer a sua biografia, porque a sua biografia justifica aquilo que ele escreve. Há um outro poema extremamente famoso de Augusto dos Anjos, eu gosto muito desse poema, eu li Augusto dos Anjos também na adolescência e tenho aproveitado esse período de quarentena, ou melhor, de isolamento social, para reler os grandes clássicos. E esse poema é muito interessante porque retrata o perfil de Augusto dos Anjos, intitulado Psicologia de um Vencido. Eis os versos. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epizênese de infância a influência amada dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância e sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, anda e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então a gente vê que ele é bastante pessimista, muito negativista. Preciso dizer ainda que Augusto dos Anjos, ele concretizou aquilo que ele profetizou a vida inteira, porque ele só falava de morte praticamente nos seus poemas e de fato ele morreu aos 30 anos de uma pneumonia, morreu jovem. Sua única obra publicada em vida, ela na época foi extremamente criticada. Uns o viam como como um homem extremamente inteligente, outros o viam como uma pessoa, como um poeta fora dos padrões, que não deveria ter a consideração que somente teve realmente o reconhecimento 14 anos depois de sua morte. Portanto, ele publicou apenas um livro em vida, intitulado Eu, mas, posteriormente, foi publicado Eu e outros poemas, que foram poemas escritos, não publicados nessa primeira obra, que foram inclusos nessa obra póstuma, Eu e Outros Poemas. Então a gente já observa nesses outros poemas que ele tinha a intenção de publicar outro livro, mas não teve tempo. Então, meus queridos, leiam Augusto dos Anjos. Vale muito a pena conhecer esse grande autor, melhor, esse grande poeta da literatura brasileira e tão esquecido na atualidade. Lembrando, e esse é um fato que poucas pessoas sabem, e isso fica a critério da crença de cada um, mas Chico Xavier, que foi o maior, vamos dizer assim, médium da doutrina espírita, ele publicou um livro aos 21 anos, psicografado, intitulado Parnaso de Além-Túmulo, que é uma reunião de diversas psicografias de poetas brasileiros, e entre eles estava Augusto dos Anjos, que com Chico Xavier transmitiu diversos poemas interessantíssimos, mantendo exatamente o mesmo estilo que ele apresentava em vida. Mas o interessante desses poemas, na obra Parnaso de Além-Túmulo, é que ele reconhece o equívoco da maneira que ele pensava. Ele mesmo diz que por conta da amargura que ele nutria, do pessimismo em que ele vivia imerso, esses sentimentos extremamente deletérios anteciparam o seu desencarne. Essa obra, Parnaso de Além-Túmulo, foi a primeira obra psicografada por Chico Xavier. Foi um furor na época, porque ele era um rapaz de 21 anos e psicografou poemas de poetas famosíssimos da literatura brasileira. Tinha e teve, até o fim da sua vida, uma formação, uma instrução incipiente, estudou, salvo engano,
somente até a quarta série e, no entanto, psicografava poemas com uma erudição fora do comum. E cada poeta psicografado, tal como a Alta de Souza, Olavo Bilac, havia a manutenção do estilo daquele poeta em vida, só que com a transformação do modo de pensar advinda do desencarne. Então, meus queridos, vale a pena ler Augusto dos Anjos, e de preferência a obra Eu e Outros Poemas. E, a título de curiosidade, leiam também Parnaso, de Além Túmulo, porque vocês ficarão chocados pelo brilhantismo daquela obra. Então, meus queridos, que vocês tenham uma excelente semana. Essas são as dicas literárias de hoje. Até breve e que Deus os abençoe. Que assim seja.